Passa a palavra para o senhor, então, presidente. Ô Padilha, antes de falar do mutirão, eu queria dizer para o Alckmin que eu estou precisando fazer acupuntura. Então, a minha bursite voltou e o meu Gu morreu. O Gu era um chinês que fazia acupuntura aqui, mas ele morreu. E o Alckmin disse que é acupunturista, eu vou testar você na minha bursite aqui. Bem, gente, antes de falar do mutirão, eu estou com uma manchete de um jornal aqui, que é do jornal, acho que o Globo, que escreve o seguinte: jornalista americano elogia SUS após acidente no Rio de Janeiro. Esse rapaz é um jornalista do Washington Post, ele mora no Rio de Janeiro, ele foi passar férias em São Paulo, na Ilha Bela, e esse rapaz estava com o filho tendo um problema, e ele foi no carro dele buscar um negócio para atender o filho. E a porta do carro, o porta-mala, bateu na cabeça dele e sangrou muito. E ele estava sangrando quando, em pouco tempo, apareceu uma ambulância do SAMU. E a ambulância do SAMU levou ele para o hospital da Ilha Bela, e ele ficou pensando, puxa vida, eu não tenho dinheiro para pagar, como é que eu vou fazer? Sabe, depois que o médico me tratar, que pedir para me pagar, o que é que eu vou fazer? Ele foi lá, trataram do filho dele, tomou 7 pontos na cabeça, enfaixaram a cabeça dele, e quando ele perguntou quanto era, ele teve a surpresa, era de graça. Então ele faz um artigo elogiando o Sistema Único de Saúde do Brasil, dizendo que se ele tivesse nos Estados Unidos o tratamento que ele teve no Brasil, certamente ele gastaria o equivalente a $10 mil. Um outro caso interessante, Padilha, que é importante você saber, a Janja teve essa semana com a embaixadora do Reino Unido. E a embaixadora do Reino Unido, aqui no Brasil, ela teve dengue. E por conta do dengue, ela teve que fazer um transplante do fígado, é isso? Do fígado. E o pessoal queria que ela fosse para a Inglaterra para fazer, e ela fez no SUS. E ela hoje é uma pessoa que rasga de elogios o nosso SUS. Se não bastasse esses 2 casos, a gente sabe o que aconteceu na Covid, o milagre que o SUS ofereceu ao povo brasileiro. Mas, além disso, era importante a gente ter consciência de que não existe nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema como o nosso. Um sistema que eu tive orgulho de aprovar, o Alckmin, e mesmo, Padilha, interessante, eu lembro que o líder do governo Sarney, na Constituinte, era um médico da Bahia, que era de extrema-direita, não sei o que, Santana, uma coisa assim. Esse cidadão de extrema-direita, ele defendia o Sistema Único de Saúde como ninguém. Ou seja, porque em se tratando de saúde, sabe, você não tem esse negócio de esquerda ou direita, você tem pessoas comprometidas com a saúde do povo. Eu conheci o Jatene, e acho que o Jatene é um exemplo de médico brasileiro, médico, sabe, que tratava da elite paulista, mas que tratava de qualquer pessoa mais humilde, com a maior deferência do mundo, e foi também o melhor discurso que eu vi defendendo o Instituto, o CPMF, quando a elite brasileira tirou aquela contribuição do ICMS. Bem, eu estou dizendo isso porque tem uma terceira história para contar para vocês. Eu conto sempre que é importante as pessoas lembrarem que essas coisas não nascem do dia para a noite. Muitas vezes as coisas demoram para acontecer. Eu estava com Padilha, com a Luísa Mercadante, com a presidenta Dilma Rousseff, numa estrada, na Via Anhanguera, no restaurante lá, almoçando, quando a gente estava discutindo a questão do mais médico. 2012. Padilha, ministro da Saúde, a gente estava discutindo o mais médico. E eu dizia para o Padilha, eu não sei se é correto implantar o mais médico agora, porque os sindicatos vão ser contra. E como foram, tá? E eu acho que o povo está precisando de mais especialista do que de mais médico.
mas foi implantado o Mais Médico, que foi um sucesso extraordinário. O senhor dobrou agora. E é importante a gente lembrar, quando a Dilma foi empichada, porque se a gente não cita os números, as pessoas não se lembram. E quem não se lembra não defende. Então, quando a Dilma foi empichada, a gente tinha nesse país 18 mil médicos no Mais Médicos. Quando nós votamos, só tínhamos 12 mil médicos. Obviamente que eu não preciso dizer que houve uma piora na saúde brasileira se tinha, num esquema de saúde, 8 mil médicos a menos do que tinha quando a Dilma foi empichada. Pois bem, nós agora já estamos com quase 30 mil médicos. Nós mais do que dobramos em apenas 2 anos e meio a quantidade de médicos que nós achamos. E nós achamos que é pouco, porque tem uma parte da elite médica brasileira que acha que a gente não precisa formar mais médicos, que acha que tem muito médico. Tem muito médico numa certa região do país, nas cidades brasileiras. Mas e quando a gente entra, sabe, no coração desse país? Quando a gente vai para a cidade de 8 mil habitantes, 5 mil habitantes, 6 mil habitantes, que a gente vai para o norte, para o nordeste, para o sertão, sabe, tem médico? Não tem. E às vezes o prefeito não tem dinheiro para pagar. E também porque, vamos ser francos, o prefeito, o médico é um cidadão que ele também quer morar num lugar bom, ele quer morar numa cidade que tenha cinema, que tenha teatro, que tenha atividade cultural. Ele não quer, depois de se formar, ficar chique sendo médico. Eu sempre achei que médico é o cara mais inteligente do mundo, porque o vestibular de medicina é o mais concorrido. Você tem 1.000 vagas para 30 mil pessoas. Para advogado, você tem 10 mil vagas para 2 caras. Sabe, mas para médico é mais complicado. Mas na política nem sempre é assim, viu, Alckmin? Na política nem sempre o mais médico é inteligente. Então, mas é o seguinte, então essa coisa do médico é uma coisa extremamente importante, é uma coisa quase sagrada. Então a gente tinha no Brasil essa situação. Nós precisamos formar mais médicos. Anestesista é uma profissão que, se dependesse de mim, anestesista não poderia ser político, tinha que ser anestesista, porque nós estamos precisando de anestesista. E hoje anestesista não quer mais trabalhar no hospital contratado como assalariado, não. Ele quer fazer contrato, é que nem jogador de bola. Eu faço 5 anestesia, 6 e vou embora e acabou. Mas é uma profissão que a gente, então, Padilha, vai ter que pensar, Camilo, como é que a gente faz para incentivar a formação da anestesista, que é uma coisa, sabe, muito necessária hoje. Eu sei que no Brasil tinha problema, eu sei que no Uruguai tinha problema da anestesista, e acho que no mundo tem. Então, quem sabe seja importante a gente pensar em incentivar, companheiro, fazer. Eu não vou criar a universidade dos anestesistas, porque agora nós vamos criar a universidade dos esportes, e vamos criar a Universidade dos Povos Indígenas. Tá? Se der na telha, a gente vai criar a Universidade dos Anestesistas. Aí. Não, mas é importante a gente pensar nisso. Está fazendo residência já. Qual é? Vocês sabem o seguinte, o povo brasileiro tinha um problema sério. Ou seja, o povo ia no médico, era muito mais difícil antes da gente chegar ao governo, o povo ia no médico, na UBS, naquele tempo não tinha UPA, UPA fomos nós que fizemos também. E o povo pegava a consulta. E a pessoa mais humilde, sabe, pegava a consulta e ia na farmácia. E perguntava o preço do remédio. Simplesmente não podia comprar. Levava a receita para casa, colocava embaixo do travesseiro. A gente não pode mais falar criado mudo hoje, mas todo mundo tinha um banquinho na beira da cama, colocava a receita lá, ou colocava na prateleira lá embaixo de um copo, morria sem poder comprar o remédio. Nós criamos a Farmácia Popular, que hoje distribui 41 remédios de uso contínuo para todas as pessoas totalmente de graça. Totalmente de graça, sabe? Uma vez eu fiquei com ciúmes e com inveja, eu fui para Cuba e eu tive um problema na garganta. Eu sempre falei muito rouco, mas a minha garganta naquele tempo estava mais rouca ainda. E eu fui num garganteiro lá em Cuba. Aí o cara da garganta, sabe, me deu... Eu acabei de fazer a consulta para dizer, eu saí de lá, o cara me deu um envelope que nem se estivesse entregando um saquinho de pipoca, com uns 10 comprimidos.
cara me deu, toma isso aqui, de graça. Falei, pô, o cara dá remédio de graça. Um país pobre, sendo perseguido pelos Estados Unidos há 70 anos, ainda dá remédio de graça para a gente? Por que no Brasil não pode dar? Então, farmácia popular é um pouco dessa origem, de que a gente pode, é só a gente querer e a gente teimar, porque sempre tem os contra e os a favor, em tudo tem. Quando eu fui criar o farmácia popular, tinha gente contra. O primeiro relatório que eu recebi era contrário. Eu falei, então eu vou fazer um relatório favorável. E fizemos. E criamos o farmácia popular. Bem, então hoje o cara não morre mais por falta do remédio. Mas o cara morre por falta de especialistas. O cidadão vai no médico, numa UBS lá em São Paulo, em qualquer cidade, ele é atendido numa UPA, sabe? Aí o médico fala assim, você precisa procurar um cardiologista. Aí ele volta no balcão, a menina muito simpática, o SUS paga bem? Não. Então, simpatia não é por causa do salário, a menina muito simpática, atende o paciente, fala, o doutor pediu um cardiologista. Ela vai lá no computador, tecla lá e fala, olha, cardiologista daqui a 11 meses, a sua vaga. Bom, se a doença esperar, tudo bem, ela vai, mas nem sempre a doença espera. Aí ela consegue chegar a 11 meses, sobrevive e vai no cardiologista. Chega lá o doutor cardiologista, examina ela, coloca ela para fazer não sei das contas lá, bota aquele negócio, manda ela falar 33, sabe, não sei o que mais que faz de exame, e fala para ela, você vai ter que fazer uma... Ecocardiograma. Ecocardiograma, ou uma ressonância magnética, uma dessas coisas chiques aí. Aí ela volta na mocinha e fala, doutora, o doutor pediu para mim fazer um ecocardiograma, uma ressonância magnética, não sei das contas. A menina volta no computador, tecla lá. Olha, daqui a 10 meses. Aí ela fica, pô, se eu viver até 10 meses, eu vou fazer. Então a gente tinha uma obsessão de fazer com que a segunda consulta e a tal da máquina fosse rápido. Não dá para esperar, gente. Nós temos que criar condições de ser rápido. Se é que a gente quer tratar da vida e não da morte. E aí, eu quero dizer para vocês que eu venho com isso na cabeça há muito tempo. O Padilha participou comigo e da Nízia, quando eu convidei a Nízia para ser minha ministra da Saúde, a primeira coisa que eu disse para a Nízia é que a gente precisava trabalhar para criar o mais especialista, e eu posso dizer que a Nízia trabalhou com muita competência, trabalhou, brigou, organizou, sabe? E quando a Nízia saiu, que entrou o Padilha, já tinha meio caminho andado para a gente chegar onde nós chegamos. Então, nós chegamos a uma situação extraordinária que ofereceu ao povo a possibilidade dele acreditar que ele vai viver mais. Essa é uma coisa sagrada, que é a função do médico, que é a função do enfermeiro, que é a função do pessoal que trabalha no hospital, mas também do ministro da Saúde e do Estado brasileiro. A gente quer salvar a vida, e quanto mais viver, melhor. Então, se a gente garante que a pessoa tenha acesso com rapidez, a gente vai ter um povo mais feliz, o povo descobrir as coisas. Eu, por exemplo, Padilha, descobri o meu câncer na garganta por acaso. Por acaso, se eu tivesse demorado para descobrir, quem sabe eu não estivesse falando com vocês aqui hoje, porque tinha tido que cortar a minha corda vocal. O cara que tem uma voz bonita como eu, sem voz, não vale nada. Então, hein? Então eu estou falando isso para dizer para vocês que tudo, às vezes, leva muito tempo para a gente fazer, para a gente criar. Tem sempre um debate imenso dentro do governo. Às vezes as coisas custam dinheiro. E quando custa dinheiro, você tem que olhar superávit primário. Você tem que olhar se vai gastar. Tem que olhar o tal do déficit fiscal. Você não pode gastar mais. É sempre muito complicado. Nada é fácil. A única coisa fácil é o Corinthians ganhar jogo. O resto é tudo muito difícil. Então, nós agora... Hoje tem Fluminense. Nós agora é o seguinte, eu quero dar parabéns às pessoas dos estados que apareceram aqui. Paraná, Goiás, Maranhão,
Pará e o DF. Eu quero agradecer aos funcionários, Minas Gerais, aos médicos, aos enfermeiros, aos motoristas, a todo mundo que trabalhou, as pessoas que estão sentadas perto das pessoas que vão ser operadas. Porque, veja, o que nós estamos apontando para a sociedade brasileira? É que as filhas têm jeito. As filhas têm jeito. Eu sempre faço comparação das coisas com futebol. Há muitas vezes um time, todo mundo aqui sabe que todo time tem 11 jogadores. Goleiro e mais 10. Todo mundo sabe que quando expulsa um jogador, cria uma lacuna no time que teve o jogador expulso. Então tem um marcador a menos e tem mais espaço para os atacantes atacarem. Agora, Leila, você que é uma esportista, você que é chamada Leila do vôlei, veja, quando alguém é expulso, se os outros que ficarem dedicar 10% a mais de esforço, a gente supre aquela falha. Se os novos jogadores que ficarem em campo dedicarem a correr 10%, a gente supera a falta do cara que foi expulso. Acontece que as pessoas não querem correr. Está lá o espaço vazio, ninguém quer preencher. O que nós estamos provando com esse mutirão? Que eu acho, Padilha, uma coisa extraordinária, e eu sou muito grato à ideia. E depois a gente tem que mudar esse nome aqui, Epicé, parece um nome holandês, uma coisa grega, sabe? Empresa Brasileira de Saúde Hospitalar. Não é possível, tem que ter um nome mais digerível, sabe? Uma coisa minhocão, qualquer coisa, saudão. Uma coisa, então, vou te contar, o cara... Eu vou contar, eu não sei o cara que... O comunicador que criou isso aqui na época que foi criado, sinceramente, de comunicação não entende porra nenhuma. Esse é o dado concreto. Então, nós temos que fazer um nome mais popular para uma coisa tão extraordinária como essa. Porque mutirão, estava a Janja me ensinando aqui, a palavra mutirão não existe no mundo. A palavra mutirão é uma palavra tupi, é uma palavra brasileira, é uma palavra indígena. Então, eu fui agora na França, não sei se você sabe, eu fui homenageado na Academia Francesa de Letras, porque eu coloquei uma palavra chamada ismo. Ismo. O que é o ismo? Multilateralismo. Eles não conheciam a palavra multilateralismo, multilateral, mas o ismo não tinha. Então, pode dizer que o Lula foi na Academia Brasileira de Letras colocar o ismo lá. Então, eu estou lá homenageado, gravado, e agora veio aí o índio, eu não sei se foi, quem foi, mas é uma palavra indígena para um mutirão que o mundo não conhece. Eu agora vou esnobar. O Sul Global vai criar um dicionário mundial, a palavra mutirão. Mutirão para acabar com guerra, mutirão para acabar com a matança da faixa de Gaza, mutirão para fazer muitas coisas. COP30 é mutirão. Ei? A COP30 é um mutirão. Sabe, na COP30 vai ser um mutirão. Sabe? Então é o seguinte, por que eu estou disso? Para passar açúcar na boca de vocês. E dizer o seguinte, Padilha, e dizer, doutor Obesser, e dizer, Camilo, que é o seguinte, a gente paga hora extra, agora é o seguinte, a gente vai ter que fazer mais. É isso aí. Enquanto a gente não tem todos os médicos que o Brasil precisa e todos os hospitais, o nosso pessoal universitário, nós vamos ter que fazer mais a bem do povo brasileiro. Então eu fico pensando, primeiro eu acho maravilhoso 29 mil atendimentos hoje. Bom, como aqui em DF teve mais, pode até ser mais, mas aqui a gente pode fazer muito mais. Mas eu estava dizendo para Deus, temos que mapear quais as sequelas mais sofridas do povo, sabe? Se é apendicite, se é vesícula, se é qualquer coisa, e a gente fazer mutirão para acabar com isso. Fazer mutirão para acabar com isso. Porque hoje, por exemplo, tem não sei que estado aí, dois indígenas que andaram 400 quilômetros de carro, mais 400 de canoa, para fazer uma operação da vesícula, gente que está sofrendo há 2 anos. Não tem sentido, gente. A gente deixar um cara sofrer 2 anos por causa da vesícula. Então, Padilha, eu acho que seria um desafio para nós mapear quais as coisas, sabe, que nós temos mais acumuladas,
e a gente fazer mutirão, não uma vez a cada 3 meses, mas quem sabe a gente dedicar um mês inteiro de mutirão, por exemplo, para tratar das doenças de mulher. Quais são as doenças da mulher? Então vamos fazer um mutirão. Vamos dedicar um mês para pegar todos os problemas e vamos acabar. Depois, mais um mês para pegar um velhinho como eu assim e cuidar também. O meu já é caso de geriatria, então é mais demorado. Então, gente, eu acho que isso que está acontecendo no Brasil é apenas a demonstração de que se a gente quiser, a gente faz. Não existe, na minha modesta opinião, nada que a gente não tenha condições de fazer se a gente quiser. O que a gente não pode é colocar dificuldade antes de colocar facilidade. Sabe aquele cara que você fala, vamos fazer? Ah, não dá. Ah, por que não dá? Porque não dá. Ah, não dá porque não dá. Sabe, porra, tem que dar, gente. Tem que dar, nós temos que ser persistentes. Senão a gente não resolve o problema do país. Senão vai cada dia mais acumulando, cada dia acumulando. Você tinha 18 mil médicos, caiu para 12 mil médicos. Quantos hospitais universitários nós já fizemos? Vamos fazer 13 no final do segundo. Até o final vai ter mais 13 do hospital universitário. Mais 13. Porque também não cuidavam disso com carinho. Sabe, os hospitais universitários têm que ser a vanguarda. Tem que ser a Fórmula 1, sabe, no tratamento da saúde. Ou seja, nós temos que fazer, é por ali que a gente começa. Está todo mundo com muito tesão, uma meninada jovem, todo mundo aprendendo, todo mundo fazendo residência, todo mundo quer se acertar. E nós temos que pegar essa energia dessa molecada. E a outra coisa importante, Janja, você viu que a maioria é mulher. Eu acho que nós temos mais médicas do que médicos hoje. Hoje já. Isso é uma bênção, gente. Desde o ano Isso passado. é uma bênção. Sabe, a gente ter as mulheres assumindo as tarefas responsáveis desse país. Você veja o negócio, eu fiquei feliz uma vez que eu fui numa fábrica, na Nuclep. Na Nuclep encontrei mulher trabalhando soldadora. Soldadora, no tempo que era metalúrgico, era uma profissão insalubre. Mulher não poderia. Encontrei mulher de ferramenteira, mulher de torneira mecânico. Eu achei extraordinário. Hoje, mulher soldando o casco de navio, que é uma solda muito especial. Não é qualquer soldador que consegue, sabe? Mulher senadora. Mulher... Então, deixa eu lhe falar uma coisa. As mulheres estão ocupando um espaço extraordinário no mundo. Tem que ser também na política e tem que ser em todas as áreas. Portanto, Padilha, eu sou obrigado a olhar no som de da câmara do Stuka, porque talvez só ela me dê um close aqui, bonito, sabe? Eu sou obrigado a dizer assim, ô companheiro Camilo, parabéns pelo trabalho dos hospitais universitários. Companheiro Tioro, parabéns pela nossa empresa EPSE, que é a Empresa Brasileira de Saúde Hospitalar. E parabéns, Padilha, pelo trabalho que você está fazendo no Ministério da Saúde. Se a gente continuar assim, a gente vai acabar com a fila nesse país. Muito obrigado, gente. Boa sorte às pessoas que estão entrando. Boa sorte a Curitiba, Goiânia, Belo Horizonte, Belém e São Luís do Maranhão. Um beijo no coração de vocês. Muito bom.